Oi pessoal, eu sou o Liber. Eu sou o Rodrigo. Esse é o Kitnet HQ. E esse é o Sopa de Lágrimas do Beto Gilberto Hernandes. Mas ele assina como Beto. Ali dentro. Beto. Vai, Liber, como você está muito mais empolgado do que eu? Eu demorei muito tempo pra ler esse quadrinho. Sim. Essa é a primeira questão. Eu já tinha falado com o Escama uma vez, acho que você trouxe do teu Melhores do Mês. Porque é bom pra caralho. Não, e ele é bom pra caralho, mas assim, a minha história é, eu tinha comprado as edições da Record lá nos anos 90, tinha lido só o começo, que equivalia a ler isso aqui do gibi, assim, foi bem o comecinho. Não dá pra ver na câmera, cara. Foi bem comecinho, assim, eu li isso aqui do gibi, que foi publicado nos anos 90, assim, e não bateu, quer dizer, foi legal, eu me lembro que na época eu achei bacana, mexeu com a minha cabeça, mas não chegou assim a marcar. E daí, tá, que era esparso e tal, aí sempre falavam do Gilbert Hernandes, porque era tipo notinha de rodapé. Nos anos 80 você vai ter o Alan Moore com o Monstro do Pântano dentro dos Estados Unidos, você vai ter depois o Neil Gaiman no final, o Grant Morrison, aí surge o selo Vertigo, né, que vai aparecer só nos anos 90, mas nos anos 80 ali tem o Watchmen, porra, tem o Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas, tem uma mudança ali. E esses caras eram citados, o Gilbert e o irmão dele, Jaime. Só que eu não... E ainda tem o outro, né, que é o Mário. E daí eu fui pegar e ler esse material aqui. E eu sempre queria falar com esse Escama, chegava, sei lá, cara, não ia muito longe e parava, assim, desanimava, não sei, não batia. E a gente fez o It Club. E daí eu né, lógico, por compromisso, tive que ler inteiro. E It Club, caso você não saiba, a gente se encontra na Itiban, aqui em Curitiba, todo último sábado do mês, pra discutir e descobrir também, ficou legal, né? Foi não, discutir e descobrir, cara, porque eu descobri a obra. Essa obra aqui daí eu tava lendo, terminei de ler no dia, ela primeira sugestão que eu faço, você tem que pegar uma tarde pra ler ela e se dedicar pra ela, só que não é ler numa sentada só, é a parte engraçada. Pausas para o café são bem-vindas no meio, parar, olhar que nem o Escama faz, né? Pega a receita do Escama, vai pra algum hotel em algum lugar bacana, uma cidade bacana, pega... rede, praia, alguma coisa assim. Não, a rede era na minha casa mesmo. Mas assim, dá uma pausa, você vai lendo assim. É que eu li nas férias, eu não li agora. Eu li logo que saiu, eu li em 2017 isso aqui. E 2017 não, 2018. Sei lá, eu li faz tempo. E o que eu tô enrolando aqui pra falar, mas basicamente, esse quadrinho aqui, eu tô falando disso tudo, mas sério, a gente nunca fala o suficiente dele. O Gilbert Hernandes, ele cria aqui uma cidadezinha chamada Palomar, conta a história dos seus habitantes, tem um grupo de 4 amigos, tem as personagens femininas que são extraordinárias. É difícil dizer quem que é o protagonista, às vezes eu acho que é o Heracles, mas assim... Heráclito, né? Que às vezes eles dão um pouco mais de destaque pra ele, mas tem a Luba que... Aí tem rouba toda a cena, assim. Tonantzin, que é... Cara... Aí tem o fotógrafo. Mas é difícil dizer quem são os protagonistas. Cara, porque sempre e é maravilhoso, porque é uma cidadezinha... acho que a época de tempo dela, no mínimo, final da década de 70, ou contemporânea, lá 83, que foi quando ele escreveu. Não, é uma cidadezinha... provavelmente no México ou na América Central ali. Ou na fronteira do México com os Estados Unidos, parece. Que não tem telefone, não tem televisão. Só tem um cinema não passa Bruce Lee. E ela recebe filmes dos anos 60, 70 que ela pede, né? A Luba. Né? A Luba é essa personagem da capa, ela é extraordinária. Vou mostrar a arte, vai falando aí que eu vou... Né? E basicamente é uma história que é um fluxo de são várias histórias, eles mostram desde a adolescência desses personagens, desde o início da vida deles, né? Uma das personagens é a Shelo, que é a parteira, que conta praticamente, apresenta a gente para esse núcleo principal desde o nascimento deles. E a gente vai tendo toda uma construção de personagens que não necessariamente é cronológica, no sentido assim de uma ordem temporal, né? Porque tem histórias que vão mostrar eles 20 anos no futuro, depois volta 5 anos, depois conta... Então é tudo saltado no tempo. Isso. Mas é muito bem feito, muito bem amarrado. E era uma série que era mensal, né? Era feita mensalmente. Né? Então, assim, essa é uma coisa sempre legal para considerar esse tipo de produção. Não foi um quadrinista que sentou e vou fazer um romance que vai ser lido, projetado para ler de uma vez. O cara ia escrevendo e ia publicando, escrevia e publicava. Aí nesse caso ele é parecido com o Monstro do Pântano. Exatamente. Mais do que o Watchmen, não vem de engano. O Monstro do Pântano com o Sandman, porque você vai ter arcos. Então nessa história você tem um primeiro arco que é a apresentação dos personagens, né? Que você vai ter eles, criança que vai ter todo... Criança não, né? Mas adolescentes assim e tal, que vai definir apresentar o elenco. Isso. E dar uma noção do que vai ser a série. E depois você vai ter arcos, tipo do fotógrafo, que eu vou deixar você falar, que você
Você curte o Esse fotógrafo? pra mim foi o melhor. É o fotógrafo, vai ter história da bruxa, o Pés e Pato, que é do caralho, vai ter histórias curtinhas, assim. E são histórias que a gente tava falando, do material dos anos 80, 83, só que tem uma edição, isso aqui é baseado, a edição da Veneta, né? É baseada numa edição da... Veneta, cara. Veneta. É baseada numa edição da Fantagraphics, né? Isso. E então, tipo, é divertido porque tem a publicação, só que não é a publicação que saiu, não é a ordem que não saiu. tá em ordem de publicação. A edição da ordem foi feita pelo próprio Gilbert. Então, no meio, assim, você tem uma história de 83. E uma de 2002. E daí depois volta pra 84, e daí vai... A ordem ele alterou, acho que em função do que ele queria que a gente, né, pegasse o fluxo. Mas é assim, cara... É sensacional. Eu não vou conseguir falar, mas assim, não se fala o suficiente de Gilbert Hernandes. Devia se falar mais dele, cara. Eu acho assim que ele é... subestimado. Não se fala, deveria falar mais, cara, porque é um material que é de 83 e não envelheceu, cara. A gente lê. Mas ao mesmo hoje... tempo, só você ver a sua experiência, você levou anos para ler. Porque ele tem alguma coisa que ele tem uma dificuldade para as pessoas começarem, ou talvez ele não seja tão colorido, talvez tenha que ter uma idade, uma maturação de idade mesmo para entender. Tá no momento, sabe? Eu sempre comparo, não esse aqui, mas tudo com o Dom Casmurro, que eu tive que ler quando eu tinha 12 anos. É uma bosta. Dom Casmurro aos 12 anos é horrível. Porque você não sabe o que é amar uma mulher e achar que é corno. Você não sabe isso aos 12. Quando eu fui ler aos 18, porra, aí explodiu. Você falou, caralho, o livro é sensacional. Talvez isso aqui tenha esse problema também. Você lê com 16, 17, 18 anos, não vai rolar. Não vai rolar. Você nem entende a ideia, porque tem muito realismo fantástico aqui. Né? Tem o fantasma que aparece, tem aquelas pedras lá que dão... né? Que tem um protagonismo. A cidade foi construída e tem restos de uma civilização que a gente não sabe o que é. E por quê? Então, assim, talvez você não consiga entender isso quando você... E os dramas, né? Os dramas da Luba, por exemplo, os dramas da sexualidade, como é que é o nome? Diego, não. O Israel? Do Israel e tal. São dramas que você só consegue perceber quando você é um pouco mais experiente mesmo, né, de vida. Não, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu fui ler agora, porque eu já tinha lido a história, a primeira história, a primeira mesmo. Eu devo ter lido umas 4, 5 vezes na minha vida. Eu só me liguei, spoilers, que o camarada que mata lá o Manuel era amante do Manuel. Sim. Nessa leitura. Porque eu sempre achava que ele tinha matado porque ele tinha ficado com ciúme da guria. Não. E o pior é que tá bem claro, assim. É muito claro, ele foi morto pelo seu amante. E daí explica a relação entre os dois, assim, que eles tinham lá. Só que quando você é mais novo, você não percebe isso, não, né? porque não tá escancarado, ele não fala, tipo, você tem que prestar atenção ali. Então talvez essas sutilezas, elas requiram uma leitura mais atenta, né? Eu li nas férias. Então eu tava ali na rede, eu tenho uma rede em casa e tal, botei o sonzinho, lia 2 histórias, levantava, tomava um café. Que delícia. Né? Férias, né, cara? Aí lia mais 3, daí ia lá, ia no mercado, comprar alguma coisa pra comer, voltava, lia mais 3, almoçava, voltava. E assim eu li em um dia só. E cara, é foda. Sem falar os desenhos, né? O cara faz o desenho dele é muito bom, a construção de página é muito boa. Não, tudo. O modo como ele conduz a história, a pressão. E ele consegue, diferente porque a gente tava gravando os melhores do mês de maio, e diferente do Tinha Par, que faz tudo igualzinho, todos os caras têm a mesma cara, aqui cada personagem você bate o olho e sabe quem é. Sim. É impressionante como ele consegue identificar os personagens psicologicamente e no traço. Sim. E o traço e a profundidade, é isso que é foda, porque a gente fala a ideia de que você tem nomes dos anos 80, do quadrinho norte-americano, que vai influenciar gerações, eu me incluo nessa geração, que vão ser marcos pra gente, tipo Alan Moore, Frank Miller, Neil Gaiman, Grant Morrison. Aqui dentro do mercado do Brasil, claro, a gente tinha outros nomes. Nessa foi a época também da Circo Editora. Sim, né? sim. Angeli, Laerte, Glauco. Então, essa década de 80, ela é um marco, assim. Ela tem muita gente se consolidando, se mostrando. Claro, entra na década de 90, vem lá o Plano Collor, aquela coisa toda, a quebra das editoras. Mas ainda assim, durante os anos 80, você vai ter as primeiras bienais de quadrinho, né? Finalzinho do comecinho dos anos 90. Primeiro foi na década de 60, 50, né? Mas... Não, aquela foi a exposição do Álvaro de Moya, que era uma exposição. Sim. Foi a primeira exposição mundial de quadrinhos. O Álvaro de Moya faz questão de lembrar, né? Fazia, ele deu aquela morrida. Morreu. Mas assim,
modelo Comic Con Ah, tá. começa nos anos Começa 80, assim. É verdade. E anos 80 que eu falo, finalzinho dos anos 80, mas isso tudo porque tava esse burburinho. Página de jornal. Entendendo a mídia de outra forma, né? Isso. E o Gilbert, ele sempre era citado, só que eu nunca tinha... E o que eu vejo da obra dele é que realmente, cara, por exemplo, ele tem um monte de coisas que antecedem, então as representações de sexualidade, ele fala com naturalidade, as mulheres engravidam em Palomar. Mas elas engravidam, e o diacho que você pensar, engravidou, tá sempre aparece uma barriguda, sempre aparece ela com a criancinha, a questão do parto, e tem que cuidar, e o neném e tal. Mas ao mesmo tempo eles citam com uma naturalidade a questão do aborto. Também. Tipo, e é muito natural, tipo, não, eu tirei. E elas falam com uma... Então assim, tanto ter a criança quanto tirar a criança são opções... E ele nem se dá o trabalho... Mas, é a vida. Mas é o modo como ele representa essa comunidade. Sim. E é uma postura, porque, por exemplo, eu falo esse lance da postura, né, e da construção da comunidade, assim e tal, porque hoje a gente sabe que no nosso contexto atual tem gente querendo tirar até pílula do dia seguinte eles querem tirar. Mas isso é uma coisa que vem e volta, né? Sim. E esses lances daí eu acho legal, porque os quadrinhos que a gente fala do Alan Moore, do Neil Gaiman, o Grant Morrison, todos eles apegavam questões polêmicas. Só que um pouco antes o Gilbert já estava falando isso com uma naturalidade, assim, ele não fazia história sobre o aborto, ele citava ali no meio. Sim, e já tomava isso, é isso aí. A história dele é sobre a vida. E a vida é assim. E o trânsito sexual que a gente estava falando lá do Israel, porque o Israel é o macho alfa. Tipo, ele briga com uma jaguatirica com as mãos limpas, né? Com uma pantera, assim, com a mão limpa e vence o Lazarento. Então, assim, tipo, ele é todo fodão. Só que você vai ver, ele transa com homem, transa com velho, transa com mulher, transa com tudo. Cajueiro. E se envolve emocionalmente. Não é só um lance, uma compulsão sexual. Ele cria relações, vínculos. São personagens que o cara construiu aqui em 84, 85... Né? E que são atuais até hoje, né? E são atuais, você lê, eles têm uma profundidade, e eu acho que ele foi meio que ditando, por exemplo, o Neil Gaiman vai colocar transexuais nas histórias depois, do Sandman e tal, vai colocar relações homoafetivas. Deixa eu ver aqui. Mas, pô, esse cara, não sei, já tava fazendo antes, né? Sim, já tava fazendo antes. E fazia, cara, ele faz muito bem. O que eu acho mais foda é você ler um material que foi feito em 83 e ele parecer fresco. Parecia que foi feito ontem. Sim. E ele mesmo falava, né, que daí ele não colocava referências a por exemplo, presidentes, eventos que estavam acontecendo na época e tal. Ele não colocava referências a isso, porque ele achava que se colocasse ia ficar datado. E ele estava certo, eu acho. Porque você lê, a impressão que você tem é que a história foi escrita, sei lá, ano passado, assim. Você fica meio surpreso porque é uma cidade isolada, eles não têm celular, eles não... Mas aí mas não existia celular, né, bicho? Não existia celular. Não, mas isso que eu falo da nossa época, né? O celular é a internet, são coisas características do nosso tempo, né? Nos anos 80 você não tinha. Mas eles não tinham nem referência à televisão e rádio. Nenhum dos métodos de comunicação de massa do século XX aparece em Palomar. Eles não têm jornal impresso. Aparece o cinema. E o cinema é como uma curiosidade. Porque, tipo, o que o projetor quebra no meio da projeção, a guria vai lá e conta o final da história e foda-se, né? Saiam daqui! Cara, mas é bem bacana essa história aí que você tá falando do Israel de 86, acabei de ver. Sim. Então, assim, em 86 o cara já tava discutindo isso, mas o que mais me chama a atenção é que é a vida. Sim. E tem uma coisa que é bem importante, porque já tá acabando o tempo, uma coisa que é bem importante é o seguinte, que pra mim me pegou. Tem um momento que vai um fotógrafo norte-americano, aí ele é loiro e tal, ele é bem diferente. E daí ele começa a tirar foto e tal, uma personagem se apaixona por ele, não vou dar spoilers, mas tem uma frase que é genial. Ele fala assim, então peraí, você vem dos Estados Unidos pra cá pra tirar foto da nossa miséria e ficar rico? Cara, isso é o retrato de muitos fotógrafos do planeta. Você vai até o lugar, tira a foto e daí fica... rico é um exagero aqui, mas você se promove a partir da desgraça do outro. E daí você fica naquela dicotomia, porque se você não denunciar aquela desgraça, ela vai continuar acontecendo e ninguém vai ver. Por outro lado, você está se valendo daquela desgraça. Sim. Então é uma dicotomia muito complexa, assim, e eu me coloquei na posição de um fotógrafo. Se eu for lá e registrar, eu mostro para o mundo que está acontecendo essa barbaridade. Só que ao mesmo tempo que eu mostro que está acontecendo essa barbaridade, eu tô me prevalecendo da barbaridade que foi cometida com esse povo. Sim. Foda, né? Não, e tem as outras questões, né? Porque, por exemplo, pro fotógrafo eles eram tudo sofrido.
Pra eles, não. Isso, essa é outra... Porque aí que tá, você tem como régua o olhar do homem branco sempre. Homem branco norte-americano. E a gente esquece que cada povo, cada lugar, cada situação, ela existe, ela tá ali, ela não precisa ser julgada e enquadrada. Claro. Né? E o legal que você tá falando dessa história do fotógrafo, que dá pra pensar mil coisas, eu pensei aqui em duas que eu gosto bastante. Uma é a história do Jesus, que é um personagem que vai pra prisão, daí tem o desenvolvimento dele na prisão, que é bem interessante. E a outra é uma história curta, que mostra o personagem, o Vicente, que o Vicente nasce com metade do corpo, uma deformação. Ele parece o Duas Caras do filme do Batman lá, do Tommy Lee Jones. Do Tommy Lee Jones, né? Tipo, mesmo, tipo... E daí é uma história em que ele se muda. Eles estão em Palomar, que é uma cidade de 300 habitantes. Eles saem de Palomar e vão para a cidade mais próxima, que é um pouco maior, que é mais cosmopolita, assim, para procurar emprego, para trabalhar. E o Vicente tá lá e ele perde o emprego ao mesmo tempo que o colega de quarto dele, que é o cara que narra a história. Uhum. E daí é uma história sobre desemprego. E daí tem a parte lá que eu acho muito foda, que o narrador falando, né? Ah, nós colocamos os nossos melhores ternos e fomos para o centro procurar trabalho. E encontramos outros homens nos seus melhores ternos, com o mesmo olhar destruído que víamos quando nos olhávamos no espelho. E daí, tipo, velho, essa coisa do você tá procurando trabalho e não conseguir, essa coisa porque cara, foi uma história que mexeu muito assim comigo. E Palomar é isso, esse volume é isso, ela tem arcos, ela vai ter histórias de 2, 3 partes, vai ter histórias curtas de, sei lá, 5, 6 páginas, e vão mexer, assim, o cara, ele constrói, tanto é que a gente tava falando também a questão do nome, né, em português traduzindo como Sopa de Lágrimas, que dá aquela impressão que sempre vai ter uma choradeira, uma emoção, mas no Nietzsche Club o camarada lá, o Braz, ele falou isso, que a grande graça de Palomar é que ela não quer te emocionar. Ela não quer tirar lágrimas de você. Ela conta a história, apresenta as coisas. Do jeito que a vida é. E pronto. Né? Não tem ninguém, não tem melodrama. Isso. Não tem o drama da vida real, né? E o nome dela original em inglês é Heartbreak Soup, né? Que é sopa dos corações partidos, né? Que tem a ver. Porque, tipo, você de certa forma quebra o coração, mas isso, quebrar o coração mas não também não é tão boa assim. Não é alta emoção, né? E o nome de Sopa de Grampenha, que é original em espanhol. Que daí Grampenha é um lamento, é um puxa, que pena. Só que aí que tá. Esse é o termo que define o trabalho dele. Você vai lendo as histórias e você fica, puxa, que pena. Dá uma dorzinha, mas não é aquela coisa assim, tipo, ai meu Deus, eu vou chorar e sofrer. Não é assim. E acho que a poesia que o cara coloca, o jeito que ele narra, puta que pariu, sensacional. velho. Então, leiam isso, não esqueça de comentar aqui embaixo, não esqueça de compartilhar, sabe essas coisas, se inscrever, todas essas paradas aí. E vai lá na Itban também, lá no It Club, todo final de mês. Adiós. Maravilhoso. Até mais, pessoal. Te vejo em Palomar.